A culpa te faz pequena. A culpa paralisa. A culpa te faz acreditar que você é o problema. A consciência faz diferente. A consciência te diz que você tem um poder que talvez você ainda não tenha reconhecido completamente. O poder de transformar o que veio antes de você, o poder de criar um campo novo. E é exatamente aqui, nesse ponto do vídeo, que eu quero deixar com você algo que carrego no coração e que se tornou o fio condutor de todo o trabalho que eu faço como terapeuta holística. Curar a mim é libertar meus filhos do que não é deles. Deixe essas palavras pousar. Curar a mim é libertar meus filhos do que não é deles, porque o filho não é um recomeço do zero. Ele carrega em si uma parte de tudo o que veio antes. Dos avós, das bisavós, das dores que não encontraram espaço para ser sentidas, das histórias que foram enterradas em silêncio, das feridas que atravessaram gerações porque ninguém parou para olhar para elas. Mas quando a mãe se torna consciente disso, quando ela decide que esse ciclo para nela, algo extraordinário acontece. Ela não precisa ser perfeita, ela só precisa estar disposta a olhar. E ao olhar, ela liberta. A mãe do despertar materno não é aquela que nunca sente angústia, é aquela que, quando a angústia aparece, não foge. Ela senta com ela pergunta de onde ela vem. Ela entende que aquela emoção que não foi processada se transforma em frequência e que essa frequência é registrada pelo bebê de forma energética, não racional. E então, ao invés de suprimir, ela processa. Ao invés de esconder, ela cuida. Porque quando a mãe cuida de si mesma, ela está cuidando do solo onde o seu filho vai crescer. Se esse conteúdo está chegando até você, e você conhece uma mãe, grávida ou não, que precisa ouvir o que estamos falando, compartilhe esse vídeo com ela agora. Não depois, agora. Porque às vezes uma informação chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E você pode ser o canal para que isso aconteça na vida de alguém que você ama. Existe uma lei energética que governa todos os vínculos humanos. A lei da ressonância, aquilo que vibra em um campo reverbera no campo ao lado. 2 diapasões colocados próximos um do outro, quando um é tocado, o outro vibra automaticamente sem que ninguém o toque. Isso é ressonância. E entre mãe e filho, esse fenômeno acontece com uma delicadeza e uma intensidade que transcende qualquer palavra, porque os campos deles estão entrelaçados desde antes da concepção física, desde o encontro das almas. E como se trabalha isso na prática? Como uma mãe começa a elevar o campo vibracional da sua gestação, do seu vínculo, da sua presença. Começa pelo que parece simples, mas é profundamente transformador. Começa pelo silêncio. Não a ausência de barulho, mas o silêncio interno. Aquele momento em que você para, coloca a mão na barriga ou no coração, respira fundo e simplesmente sente. Sem julgamento, sem pressa, sem lista de tarefas. A mãe que escolhe o silêncio consciente, mesmo que por 5 minutos por dia, ao invés da distração constante, começa a acessar o que eu chamo de GPS interno, uma bússola que aponta o caminho não pela lógica, mas pela percepção profunda, pelo sentir que antecede o pensar. Pensa comigo por um instante, você tem Wi-Fi na sua casa, não o vê, não consegue tocá-lo, mas ele está ali, atravessando paredes, conectando dispositivos, transmitindo informações em tempo real. Se ele para de funcionar, tudo ao redor sente o impacto imediato. O mesmo acontece com o Bluetooth. Você emparelha 2 dispositivos e eles se reconhecem automaticamente. Assim também funciona o nosso campo energético. Ele se conecta, reconhece e afeta. Somos emissores e receptores vibracionais, como antenas de rádio sintonizadas em frequências que a maioria das pessoas nunca percebeu. Cada pensamento, cada emoção, cada memória, cada medo ou alegria. Tudo isso emite uma frequência que se espalha ao redor do seu corpo, criando o que os estudiosos chamam de campo vibracional. E esse campo não é poesia, não é metáfora. Ele é real. Ele pode ser medido por tecnologias de biofeedback, estudado por pesquisadores do HeartMath Institute e compreendido pela ciência. A física quântica trouxe à tona uma verdade que os povos ancestrais já carregavam há milênios. Tudo é energia,
Tudo vibra. Até a matéria mais densa é formada por átomos que, no seu núcleo, são compostos de espaço vazio e energia em movimento constante. E agora, preste muita atenção nesse dado, porque ele vai mudar a forma como você se olha no espelho a partir de hoje. 95% da realidade que compõe o universo, e você, é invisível. Apenas 5% é matéria tangível. O restante é energia, vibração, campos de frequência e informações sutis que a ciência ainda está nos primeiros passos de decifrar. 95% da sua existência está além do que você consegue tocar, pesar ou detectar num exame de sangue. E quando você realmente deixa isso entrar, quando você para de ler essas palavras como conceito e começa a sentir como verdade, tudo muda. Muda a forma como você cuida da sua saúde, como se relaciona, e muda, radical e permanentemente, a forma como você vive a sua maternidade. Porque no útero, o seu bebê não apenas ouve os batimentos do seu coração ou percebe os movimentos do seu corpo, ele absorve aquilo que você emite vibracionalmente. Suas emoções, memórias não resolvidas, crenças sobre si mesma e o mundo. Seus traumas que nunca encontraram espaço para ser processados. Seus medos que você aprendeu a esconder tão bem. Tudo isso se transforma em uma assinatura energética, uma linguagem silenciosa. E essa assinatura é a primeira linguagem que o bebê reconhece. Antes das palavras, antes das cantigas de ninar, antes do primeiro olhar nos olhos. Fica comigo, porque a gente ainda vai chegar num ponto desse vídeo que vai fazer tudo isso se encaixar de um jeito que você nunca vai esquecer. E eu precisei construir toda essa base para que quando a gente chegar lá, você sinta na pele a grandeza do que está sendo revelado. Se você está gostando do que está ouvindo, deixe o like agora. Esse gesto simples, que não custa nada, ajuda muito esse canal a continuar chegando até mais mães que precisam ouvir essas palavras. Agora eu quero te perguntar algo que muitas mães nunca pararam para se fazer. Quando o vínculo entre mãe e filho realmente começa? Durante muito tempo, essa pergunta teve uma resposta única e inquestionável. O vínculo começa após o nascimento. É no contato pele a pele, no primeiro olhar, na amamentação, que esse laço se forma. E esses momentos têm uma força inegável. Ninguém aqui está diminuindo isso, mas eles não são o ponto de partida. Eles são a manifestação física de algo que começou muito antes no invisível. No campo, no espaço silencioso entre duas almas que já se reconheciam antes de se tocarem. A maternidade que o mundo nos ensinou foi moldada dentro de uma estrutura que reduz o processo de gestar etapas biológicas. A gravidez acompanhada de exames, protocolos, medidas e preocupações com o corpo. E tudo isso tem o seu lugar e sua importância. Mas enquanto a medicina cuida do corpo, quem está cuidando do campo? E aqui eu preciso te contar algo que pouquíssimas pessoas conhecem. Um dado científico que vai dar uma dimensão completamente diferente ao que estamos falando. A epigenética, que é a ciência que estuda como o ambiente influencia a expressão dos genes, revelou algo que mudou para sempre a forma como entendemos a gestação. As experiências emocionais da mãe durante a gravidez deixam marcas bioquímicas reais no DNA do bebê. Não é abstração. Não é espiritualidade sem base, é biologia de ponta. O que a mãe sente, o bebê registra, não de forma racional, mas de forma celular profunda, permanente. E se a ciência já chegou até aqui, imagine o quanto ainda há para descobrir quando a gente começa a olhar para as dimensões que nenhum instrumento ainda consegue alcançar. Imagine que a alma do seu bebê já está em comunicação com a sua antes mesmo da concepção acontecer no plano físico. Existe uma conexão energética que antecede o toque, um reconhecimento silencioso de campo para campo, de alma para alma. É por isso que tantas mães relatam sonhos intensos antes mesmo de saberem que estavam grávidas. Mudanças no corpo antes de qualquer exame positivo. Uma certeza que não tem explicação racional, mas que o coração conhece bem. O corpo físico é sempre o último a saber. O campo vibracional já recebeu a informação com antecedência, assim como o seu código de um aplicativo é completamente invisível. Mas é ele quem determina absolutamente tudo o que você vê e toca na tela.
O nosso campo energético é o código-fonte da nossa experiência de vida, e na relação entre mãe e filho, esse código é escrito com uma intensidade que não existe em nenhuma outra conexão humana. E é aqui que eu preciso parar um momento, porque sei que algumas mães que estão ouvindo isso agora podem sentir um peso que não esperavam sentir. Podem estar pensando: então se eu tiver um dia ruim, se eu chorar no banheiro com a porta fechada, se eu sentir raiva, medo, exaustão, estou prejudicando o meu bebê? E eu preciso te olhar nos olhos, mesmo que seja através dessa tela, e te dizer com toda a clareza que eu tenho: não, absolutamente não. Isso não é culpa, é consciência, e há uma diferença enorme entre essas duas coisas. A culpa te faz pequena, a culpa paralisa, a culpa te faz acreditar que você é o problema. A consciência faz diferente. A consciência te diz que você tem um poder que talvez você ainda não tenha reconhecido completamente. O poder de transformar o que veio antes de você, o poder de criar um campo novo. E é exatamente aqui, nesse ponto do vídeo, que eu quero deixar com você algo que carrego no coração e que se tornou o fio condutor de todo o trabalho que eu faço como terapeuta holística. Curar a mim é libertar meus filhos do que não é deles. Deixe essas palavras pousar. Curar a mim é libertar meus filhos do que não é deles, porque o filho não é um recomeço do zero. Ele carrega em si uma parte de tudo o que veio antes. Dos avós, das bisavós, das dores que não encontraram espaço para ser sentidas, das histórias que foram enterradas em silêncio, das feridas que atravessaram gerações porque ninguém parou para olhar para elas. Mas quando a mãe se torna consciente disso, quando ela decide que esse ciclo para nela, algo extraordinário acontece. Ela não precisa ser perfeita, ela só precisa estar disposta a olhar. E ao olhar, ela liberta. A mãe do despertar materno não é aquela que nunca sente angústia, é aquela que, quando a angústia aparece, não foge. Ela senta com ela pergunta de onde ela vem. Ela entende que aquela emoção que não foi processada se transforma em frequência, e que essa frequência é registrada pelo bebê de forma energética, não racional. E então, ao invés de suprimir, ela processa. Ao invés de esconder, ela cuida. Porque quando a mãe cuida de si mesma, ela está cuidando do solo onde o seu filho vai crescer. Se esse conteúdo está chegando até você, e você conhece uma mãe, grávida ou não, que precisa ouvir o que estamos falando, compartilhe esse vídeo com ela agora. Não depois, agora. Porque às vezes uma informação chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. E você pode ser o canal para que isso aconteça na vida de alguém que você ama. Existe uma lei energética que governa todos os vínculos humanos. A lei da ressonância, aquilo que vibra em um campo reverbera no campo ao lado. Dois diapasões colocados próximos um do outro, quando um é tocado, o outro vibra automaticamente sem que ninguém o toque. Isso é ressonância. E entre mãe e filho, esse fenômeno acontece com uma delicadeza e uma intensidade que transcende qualquer palavra, porque os campos deles estão entrelaçados desde antes da concepção física, desde o encontro das almas. E como se trabalha isso na prática? Como uma mãe começa a elevar o campo vibracional da sua gestação, do seu vínculo, da sua presença. Começa pelo que parece simples, mas é profundamente transformador. Começa pelo silêncio. Não a ausência de barulho, mas o silêncio interno. Aquele momento em que você para, coloca a mão na barriga ou no coração, respira fundo e simplesmente sente. Sem julgamento, sem pressa, sem lista de tarefas. A mãe que escolhe o silêncio consciente, mesmo que por 5 minutos por dia, ao invés da distração constante, começa a acessar o que eu chamo de GPS interno, uma bússola que aponta o caminho não pela lógica, mas pela percepção profunda, pelo sentir que antecede o pensar. Começa pelo olhar honesto para as próprias emoções, não para julga, mas para okou, para perguntar de onde elas vêm, para entender que muitas das emoções que você sente não são suas.
são heranças. São padrões ancestrais que encontraram em você um canal de expressão e que podem, com consciência e cuidado, ser transformados antes de chegarem ao seu filho. Quando a mãe começa a operar nos 95% invisíveis da sua existência, algo muda dentro dela. De forma silenciosa, mas absolutamente profunda e permanente. O choro do bebê deixa de ser apenas um ruído e se torna uma mensagem. Um chamado, uma conversa de alma para alma que ela agora tem capacidade de ouvir. Ela descobre que ser mãe não é apenas guiar, é também ser guiada, é permitir-se aprender, com a presença silenciosa daquele ser que veio através dela, mas que não lhe pertence. E essa mãe floresce, não porque alcançou a perfeição, porque a perfeição não existe e nunca existiu, mas porque escolheu a presença. Escolheu a consciência, escolheu o amor que não é cego, mas que enxerga tudo, as feridas, os padrões, as heranças, e mesmo assim decide ficar, curar e transformar. Essa mãe floresce e floresce não sozinha, ela floresce com o filho, floresce com as gerações que vêm depois, porque quando o campo muda, tudo muda com ele. Agora me conta aqui embaixo nos comentários. Você já sentiu essa conexão com o seu bebê antes mesmo de ter certeza que estava grávida? Ou talvez durante a gestação, num momento em que ele reagiu de uma forma que parecia impossível, como se soubesse exatamente o que você estava sentindo por dentro? Compartilha comigo, eu leio todos os comentários. E se ficou alguma dúvida, se tem algo que você quer que eu aprofunde em um próximo vídeo, deixa também. Os próximos conteúdos nascem das perguntas de vocês. Essa jornada que você está vivendo é a mais sagrada que existe. E você merece viver lá com consciência, com profundidade, com o suporte de quem entende. Que a maternidade não começa no parto e não se resume ao visível. Você não precisa fazer isso sozinha. Você está pronta para se tornar essa mãe? Porque quando uma mãe floresce, uma nova geração floresce com ela, e esse é o maior presente que você pode deixar. Já que você ficou até aqui, isso me diz muito sobre quem você é. Uma mãe que busca, que questiona, que não se contenta com o raso quando sente que existe algo mais profundo, esperando para ser descoberto. Por isso já vou deixar aqui nos cards um vídeo que vai te surpreender ainda mais. Ele fala sobre como os traumas não resolvidos da mãe se expressam no comportamento do bebê e o que a neurociência já descobriu sobre esse caminho de cura. Não deixa de assistir. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui embaixo no botão vermelho, toda semana tem conteúdo novo chegando. Conteúdo que vai fundo, que não tem medo do invisível, que acredita que curar a mim é libertar meus filhos do que não é deles. Até a próxima semana, com amor, com presença e com muita gratidão por você ter ficado até o final.